Olá, Santos! Como vai o seu relacionamento com a sua sogra? Como vai o seu relacionamento com o seu sogro? Não saia daí, pois nós temos assunto importantíssimo para tratar nesse momento. Amém? A paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho aqui semanal de Escola Bíblica Dominical. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoa, casado com a missionária Eliane Pessoa e pai do Rony, uma família de 3 pessoas. Nós estamos aqui nessa incumbência de superintender a Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, aquele que também preside a nossa convenção estadual e também a quem eu já quero estender o meu abraço e gratidão nesse momento. Deus abençoe, pastor Eliseu. Meus queridos, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Acione o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo e deixe lá o seu like, faça o seu comentário. O seu like é importante sim, porque fazendo assim o aplicativo vai entender que esse trabalho é relevante e vai abençoar outras pessoas compartilhando com eles. Amém? Sejam todos muito bem-vindos e vamos para mais um assunto importantíssimo, como eu falei, o relacionamento entre nora e sogra. Nós vamos abordar aqui, claro, o texto onde fala sobre Noemi e suas noras, principalmente Ruth. E então, aqui o texto áureo diz assim, ó: E disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth 1:16. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o espírito ou o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Nós sabemos, meus queridos, que existe aí coisa de muitos anos essa questão, minha sogra, meu sogro. Geralmente se tem em mente uma questão mal resolvida entre nora e sogra. Eu quero dizer uma coisa seríssima para você. Certamente uma sogra ou um sogro serão um calo, será uma pedrinha no seu sapato se você tratar mal a filha deles ou você tratar mal o filho, não cuidar com os deveres de responsabilidade como esposo ou como esposa. Mas a história de Ruth e Noemi, ela se sobressai na Bíblia, uma das histórias mais lindas narrada, e eu quero compartilhar com você nesta oportunidade. Aqui o ponto central é honra. Amados, será que eu consigo dar honra a alguém? Será que eu consigo honrar alguém? É interessante que a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra, mas na verdade você só está conferindo honra a quem já tem honra. A quem honra, honra. Está entendendo? Não se pode dar honra a quem não tem honra, a quem não merece honra. A quem honra, honra. A quem tem honra, seja ele conferido honra. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje eu já não tenho mais o meu sogro. Ele já não está aqui nessa terra, nessa esfera mais conosco. Mas diante das palavras que eu recebi do meu sogro com respeito à minha esposa, à sua filha, eu procurei sempre cumprir com as promessas que eu fiz a ele, e bem como também as que eu fiz à minha esposa. E a minha sogra da mesma forma, não tenho nada que falar. Relacionamento depende das duas partes, meus queridos. Depende das duas partes. Não espere que alguém venha te cobrir de elogios, venha te cobrir de carinho, venha te cobrir de palavras agradáveis, se você não assim procede. É necessário que haja essa reciprocidade entre as duas partes para que tudo funcione bem. Nós temos aqui
A leitura bíblica em classe está lá no livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 o versículo 5, depois 8, 12 e 14. É um texto base para essa lição de hoje, mas é muito interessante. Lembrando que nós estamos estudando essa série de aula, relacionamentos entre família ou em família, respeito, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós já estudamos aqui vários temas importantíssimos e hoje não precisa mais errar, porque nós conhecemos aqui as pessoas que falharam na criação dos seus filhos, no seio da família, e hoje nós temos esse exemplo. Não vamos errar, porque nós vamos, antes que isso aconteça, nós vamos aplicar aqui a disciplina preventiva dentro do seio da nossa família, para que não seja necessário aplicar a disciplina corretiva. Então vamos lá, o primeiro ponto diz, a crise econômica na terra da Judéia. Nós conhecemos a história que Elimeleque, sua esposa Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion, eles diante de um tempo difícil, uma sequidão, uma crise financeira em Belém. Eles moravam em Belém, da Judéia, fazia parte da Judéia. Eles migraram, eles saíram, foram para os campos de Moabe, e lá as coisas parecem não ter dado certo. Isso é o que relata Noemi no seu regresso. Isso que fez, o que levou esse homem piedoso, Elimeleque, era um servo de Deus, um judeu que servia e temia a Deus, mas ele sai da sua terra por motivos óbvios. Ele saiu porque a terra não produzia alimento. Ele estava passando uma verdadeira crise financeira e resolveu peregrinar. Saíram ele, sua esposa Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion, para os campos de Moabe. Bem, chegando lá, nós vamos perceber aqui a escassez que provocou fome na casa do pão, ou seja, faltou pão na casa do pão. Imagina só você ir na padaria e pedir pão. Alguém disse, não, a gente não está mais fazendo pão, pois faltou pão na casa do pão. Há uma incoerência, mas a gente sabe que Deus tem as suas maneiras de ajustar o seu povo, ou de procurar trazer o povo para um ajustamento, com várias maneiras, com a sua multiforme maneira de agir. E acredito que essa seja uma das tais. E a gente percebe aqui, a crise de uma família. Eles entraram em crise, certamente começaram a passar privações das coisas, e o chefe da casa resolveu sair e ir peregrinar nas terras de Moabe, pois por lá não estava em crise como estava em Belém, na casa do pão. E eles viajam porque estavam em uma crise financeira. Eles tomam essa atitude. Mas só que havia ali, amados, uma ordem de Deus. Não eram bem-vindos os judeus nas terras de Moabe. Moabita era um povo pagão, um povo voltado à idolatria, a todo tipo de imoralidades, e não convinha os judeus migrarem para lá. Acredito que esse homem de Deus, diante do ardor da necessidade, ele saiu sem primeiro consultar a Deus. Porque certamente, se ele consulta a Deus, Deus iria falar, não vá para os campos de Moabe. E o preço, o resultado de tudo isso foi doloroso. Foi muito doloroso, principalmente para essa mulher chamada Noemi. Superando as crises existenciais, Noemi decide voltar à sua terra. Amados, os acontecimentos vieram. Diz a história que quando chegaram lá, depois de algum tempo, morreu Elimeleque, ficando Noemi simplesmente com os seus dois filhos, amparada pelos dois filhos, Malom e Quilion. E diz assim a palavra, que eles tomaram mulheres, moças moabitas, para casar-se, e casaram com mulheres, moças moabitas. Uma era Ofa, a outra era Ruth.
Então estava tudo muito bem, até que então morreram ambos, Malom e Quilion, ficando dentro de casa 3 viúvas. A situação, que era ruim, ficou muito pior, pois não havia condições dessas mulheres sobreviverem nas terras de Moabe. 3 viúvas sem ter nenhum provedor dentro de casa. E ao cabo de 10 anos, essas mulheres viúvas dentro de casa, então Noemi toma uma atitude. Noemi decide voltar à sua terra. Ela ouve falar que Deus tinha visitado aquela terra, Belém, e dado pão. Então ela decide voltar, chama as suas noras. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Por quê? Ela decide voltar para sua terra, chama as 2 noras, abraça, beija, chora e diz: voltem para a casa de seus pais, porque eu não tenho idade e não tenho mais filhos para vocês. Mesmo que eu tivesse e me casasse hoje, tivesse filho, vocês não esperariam que ele crescesse. Então, as noras choram, abraçam ela. E uma delas resolve ficar com ela. Ruth se apega a Noemi e fala uma das mais lindas declarações na Bíblia Sagrada. Ela diz: eu não me afasto de ti, não adianta insistir, não me afastarei de ti. O teu povo será o meu povo. Aonde tu reclinar a cabeça para dormir, ali dormirei eu também. O teu Deus será o meu Deus. Ela estava dizendo: eu estou abrindo mão dos meus deuses, do meu povo. Eu estou abrindo mão de Moabe e do Deus de Moabe. E estou indo para a sua terra. Agora o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Uma das decisões e declarações mais lindas e profundas. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque é muito profunda quando nós a analisamos de forma sistemática, de forma profunda, analítica, com o coração aberto, em espírito. Isso é muito maravilhoso. E aqui elas voltam, unidas contra a crise. Quando ela chega, ela vai buscar provisões, porque é interessante uma coisa, é que Noemi, voltando, ela foi surpreendida, todos olhavam para ela e se compadecia dela, via tristeza no coração, na mente, no olhar de Noemi, pois Noemi saiu cheia, dizendo ela, e voltou vazia e amargurada. Ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que no sentido dessa palavra original quer dizer amarga ou amargurada. Ela estava amargurada, saiu cheia, voltou vazia e envergonhada. Mas ela voltou com alguém para segurar nas suas mãos, dar as mãos e dizer: você não está só. Eu vim aqui para compartilhar com você as dores, as dificuldades e também compartilhar força para nós nos levantarmos, pois o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ela pega orientações de Noemi. É interessante nós sabermos para onde nós estamos indo, tomar orientações de quem já conhece o lugar, daquele povo, e aplicarmos na nossa vida essas orientações. É muito importante pegar orientação de quem já tem esta experiência. Ela recebe as orientações de Noemi e Noemi passa para ela orientação. Aqui em Israel, aqui nos campos de Judá, aqui em Belém, as coisas acontecem assim. Foi dado a lei lá no tempo de Moisés. É que quando eles estão colhendo, eles deixam ficar um restolho para trás, que é um suprimento para os forasteiros, para aqueles que vêm andando e de repente passam
e precisa ter estas provisões para eles se alimentar, conhecido como os rabiscos da terra. Um restante crucial, necessário para o sustento dos viajantes e daqueles estrangeiros. Então, sabendo Ruth, pegando a orientação de Noemi, ela sai para os campos de Boaz para catar rabiscos. Então é interessante que ela chama a atenção pelo seu jeito humilde, fazendo as coisas tudo dentro da lei de Israel, sendo ela moabita. Ela ouviu a orientação de sua sogra e fez conforme a orientação de sua sogra, segundo a lei de Moisés. É interessante que chamou a atenção de Boaz é que ela não infringiu nenhuma lei. Ela não se atirou para cima de nenhum dos rapazes. Ela foi buscar o que tinha necessidade. Ela foi buscar o que precisava. Ela não perdeu o foco. Ela pegou o suprimento, levou para sua sogra, se alegrou com a sogra, contou a história para a sogra. E isso muito chamou a atenção de Boaz aqui. A fé, trabalho numa nova perspectiva. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. Elas chegaram exatamente no tempo da colheita da cevada. E ela sai para catar. Ela sai para buscar provisão. Amados, era pequenas porções. Era catar mesmo. E ela catou e levou para a sua sogra o suficiente para elas se alimentarem. Recuperando a autoestima. Eu imagino só quando Ruth chega em casa com suprimentos, suada, o rosto queimado do sol, buscando suprimento para sua sogra. Eu fico pensando, Noemi, o que pensa Noemi? Eu não estou só nessa. Eu vejo a provisão, eu vejo a mão de Deus. E o projeto de Deus para levantar novamente Noemi, suscitar novamente o nome de Elimeleque, estava na pessoa de Ruth, da Moabita. Não despreze pessoas porque não são do ciclo de amizade, nem do seu perfil. Não se engane com essas coisas, não se permita ser enganado pelas aparências. As aparências enganam. Então não julgue pela aparência. Simplesmente permita-se a aceitar Deus trabalhar. Dê tempo ao tempo e deixa Deus trabalhar. Às vezes não é segundo a nossa visão, mas segundo a visão de Deus. Ele vê melhor. Aqui, recuperando a autoestima. Com certeza aquela mulher, ela muito se alegrou. Ela se reavivou, ela foi reavivada certamente com essa atitude de sua nora Ruth. A honra do trabalho no campo de Boaz. A honra do trabalho no campo de Boaz. Boaz viu, ele muito chamou a atenção de Boaz, a atitude, o modo de viver daquela moça, daquela mulher Ruth. Tendo ela observado e não infringido nenhuma lei do país de Belém, no caso de Belém, aquilo chama muito a atenção dele. E ele se propõe a ajudar. E depois, sabendo que Ruth era nora de Noemi, viúva, e sabendo de como e quanto ela tinha se dedicado a ajudar a Noemi, aquilo também, o coração de Boaz se apega ao coração de Ruth. E logo ele se interessa em Remi, porque tinha terras que estavam à venda, terra que pertenciam a Elimeleque. Mas só que Boaz não era o primeiro remidor na escala de parentesco com
Elimeleque, tinha um na frente. Mas só que esse era casado e era muito apegado a coisas materiais. Porque os projetos de Deus são infalíveis. Os projetos de Deus não falham. Se Deus projetou algo para a sua vida, Ele projetou e já criou os meios. Ele não vai mandar os meios. Ele já providenciou os meios. Ele já enviou a provisão, ele já traçou o caminho para que as coisas aconteçam como ele projetou. Creia nisso. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. E Ruth pega todas as informações necessárias, sabendo que ele era o remidor, e ali ele vai à porta da cidade, onde tinha um conselho de anciãos, e ali conta a sua história, coloca ali a posição e fala a respeito das terras de Elimeleque e que haveria a necessidade de alguém remir. E tinha o remidor que estava na frente, na escala de parentesco mais próximo. Só que quando falou que o remidor que comprasse as terras seria também, casaria com Ruth, e quando falou isso, o remidor não interessou, porque ele disse: isso vai comprometer a minha herança, para mim não interessa. Sai ele e ali entra Boaz. E junto com todo o conselho de anciãos, houve ali uma coerência entre pensamentos e eles aprovaram. Então Boaz dá início ao seu plano de remir as terras de Noemi, casar-se com Ruth, e o primeiro filho, claro, filho de Ruth, foi o pai de Jessé, e avô de Davi. Ele nasce e é dado como alguém que traz de volta a memória, a família de Elimeleque. Então, meus queridos, nós vamos entender aqui uma coisa. Tudo aquilo que parecia improvável, como um relacionamento entre sogra e nora, e ainda viúvo, não tinha um amparo, não tinha a defesa do seu esposo, estavam simplesmente as duas. Mas, mesmo assim, o improvável se tornou algo muito forte, uma aliança de Deus mesmo na vida daquelas duas mulheres, fazendo com que ela trouxesse de volta, levantasse novamente a vida de Noemi. E Noemi passa a viver uma vida de qualidade, bem como também Ruth. Meu amado, eu quero deixar essa palavra para você. Compartilhe com seus alunos aí em sala de aula e Deus muito abençoe a sua vida. Acredite em uma coisa: nem sempre o que está diante dos nossos olhos são cenário para destruição ou fim da nossa carreira. Às vezes é Deus nos forjando para sermos pessoas melhores e galgarmos posições ainda maiores. Deus abençoe e até lá, assim querendo o nosso Deus. Abraço.